Imagine algo tão poderoso que poderia romper os átomos de seu corpo em uma fração de segundo. Esse algo está correndo silenciosamente pelo espaço. Não está extinto, não está vivo, está preso no meio. Se esse monstro aterrorizante estivesse se movendo em direção à Terra, estaríamos condenados. Então, será que é isso? Os astrônomos descobriram um objeto espacial rápido e poderoso passando pela nossa galáxia Via Láctea a mais de 177 km por hora. Isso é mais rápido do que qualquer foguete que já fabricamos. Esse bizarro objeto espacial recebeu o nome de Estrela Zumbi. Tudo porque ele é a parte restante de uma estrela que morreu há muito tempo, mas ainda está se movendo. Essa estrela zumbi é um tipo de objeto chamado magnetar, uma bola super pequena e super pesada do tamanho de uma cidade, mas mais pesada que o Sol. Isso a torna um dos objetos mais densos do espaço. Somente os buracos negros são mais densos. Ei, não vamos nos esquecer de mim. Os magnetares também têm um campo magnético incrivelmente forte. O do nosso zumbi é 100 trilhões de vezes mais forte do que o da Terra. Isso é tão forte que, se o magnetar chegasse perto da Terra, poderia destruir todos os cartões de crédito do planeta apenas com seu magnetismo. Apenas com seu magnetismo. E não poderíamos mais fazer compras. Além disso, se uma pessoa chegasse muito perto de um magnetar, cerca de 1000 quilômetros, ele poderia separar seus próprios átomos. E eles não poderiam mais fazer compras. Felizmente, esse magnetar está muito distante e não está se aproximando de nós. Quando foi descoberto pela primeira vez, ele estava a cerca de 15.000 anos-luz de distância da Terra. Essa é uma distância enorme, portanto você ainda não precisa se preocupar com a desconexão de seus átomos. Os astrônomos avistaram o magnetar zumbi pela primeira vez em 2008, e como apenas cerca de 30 magnetares são conhecidos em nossa galáxia, essa foi uma descoberta rara e sortuda. Os cientistas usaram telescópios espaciais como o Hubble e o Gaia para observá-lo ao longo do tempo. Foi assim que descobriram que ele estava se movendo muito mais rápido do que pensavam. Agora, os astrônomos estão tentando descobrir como essa estrela zumbi recebeu um impulso tão grande. A princípio, eles pensaram que, como a maioria dos magnetares, esse nasceu quando uma estrela gigante explodiu em uma supernova, e o núcleo remanescente se tornou uma estrela de nêutrons superdensa. De acordo com a teoria deles, isso poderia ter acontecido perto de algo chamado remanescente de supernova HB9. Isso faria sentido, pois a maioria dos magnetares é criada dessa forma. Porém, quando rastrearam seu movimento, descobriram que a estrela zumbi estava se movendo muito rápido e indo na direção errada para ter vindo da HB9. Eles rastrearam sua trajetória por milhares de anos no passado e ainda não conseguiram encontrar nenhuma estrela em explosão ou aglomerado de estrelas de onde ela poderia ter vindo. Isso significa que os cientistas agora têm mais um mistério em suas mãos. De onde veio essa estrela zumbi e como ela foi criada? Uma explicação é que ela veio de uma anã branca, que é o núcleo que sobra de uma estrela menor como o nosso Sol, depois que ela fica sem combustível. Normalmente, quando as anãs brancas explodem, são completamente destruídas, mas em situações raras, em vez de explodir, uma anã branca pode entrar em colapso e se transformar em uma estrela de nêutrons. Essa estrela de nêutrons pode então se tornar um magnetar. Essa maneira incomum de formar um magnetar também fornece pistas sobre outro mistério, as rajadas rápidas de rádio, FRBs. São flashes muito rápidos e potentes de energia de rádio vindos do espaço profundo. Algumas FRBs vêm de galáxias tão antigas que não deveriam haver mais nenhuma estrela explodindo. Mas se os magnetares podem nascer de anãs brancas em colapso, isso pode explicar como essas FRBs ainda estão ocorrendo. De qualquer forma, saber como os magnetares se formam poderia nos ajudar a explicar muitos eventos estranhos e poderosos que vemos em todo o universo. Mas até o momento a investigação ainda está em andamento e nenhuma resposta foi encontrada. Estrelas zumbis vagando pelo universo não é o único mistério que ainda não resolvemos. Em algum momento você poderá se deparar com uma delas enquanto viaja pelo cosmos, e ela se parece com nada. A uma distância de 700 milhões de anos-luz da Terra há um buraco. Um vazio que tem muito poucas galáxias. Essa é uma região aproximadamente esférica com cerca de 330 milhões de anos-luz de diâmetro. Nossa galáxia Via Láctea poderia caber ali milhares de vezes. É um misterioso grande vazio na constelação de Bootes. Faz sentido. Veja bem, as galáxias parecem uma teia gigante. A maior delas é parte de estruturas longas chamadas filamentos galácticos. Esses filamentos serpenteiam pelo cosmos e, quando se encontram, formam regiões com alta concentração de galáxias. Essas regiões são o que conhecemos como aglomerados de galáxias. Mas entre esses aglomerados e filamentos, há enormes vazios que quase não contêm galáxias.
Esses vazios constituem quase 80% do universo observável, e a maioria deles é enorme, de 30 a 300 milhões de anos-luz de largura. O Grande Vazio é um dos mais maciços. Ele até ganhou o título de supervazio. Os astrônomos acham que ele pode ser o resultado da fusão de alguns vazios menores. Mas o que poderia ter causado o surgimento de áreas vazias tão gigantescas? A razão pode estar na origem do universo. Em seus primórdios, eu não estava por perto na época, toda a matéria do universo estava bem compactada. Os astrônomos até pensavam que era algo como uma sopa uniforme. Mas logo, flutuações quânticas aleatórias começaram a distribuir essa matéria. Algumas áreas se tornaram mais densas, e sua atração gravitacional ficou mais forte. Elas começaram a roubar matéria de regiões menos densas. Isso tornou essas áreas ainda mais densas, e elas continuaram atraindo cada vez mais matéria. Ao mesmo tempo, aglomerados menores de matéria começaram a se afastar mais do centro, formando galáxias. Se você visitasse um aglomerado de estrelas chamado Palomar 5, esqueceria tudo sobre vazios e supervazios, e até mesmo estrelas zumbis. Em vez disso, você precisaria se concentrar em sobreviver, pois a região esconde um enxame de mais de 100 buracos negros bem no meio. E esses buracos negros não estão apenas parados lá, eles estão trabalhando, moldando e aglomerando sem parar. Palomar 5 é um grupo de estrelas localizado a cerca de 80 mil anos-luz de distância de nós. Normalmente, aglomerados como esses são densos e bem compactados, com estrelas todas agrupadas. Mas o Palomar 5 é diferente. Ele está espalhado e tem uma enorme cauda de estrelas que se estende por 30 mil anos-luz. Essa bela cauda é chamada de cauda de maré. É como se as estrelas estivessem se espalhando para fora do aglomerado, criando um longo rio de luz. Caudas de maré como essa são raras e difíceis de estudar. Aglomerados globulares como esse são muito antigos. Alguns são quase tão antigos quanto o próprio universo. Mas o Palomar 5 também se destaca porque é o único aglomerado que conhecemos que ainda tem uma cauda de maré ligada a ele. E os buracos negros dentro do aglomerado podem ser os culpados. Eles estão puxando as estrelas do aglomerado, bagunçando suas órbitas e atirando-as para fora do aglomerado. Ou seria atirar com um estilingue? Não sei. De qualquer forma, essas estrelas são o que compõe a cauda de maré. Com o tempo, mais e mais estrelas são lançadas para fora. O Palomar 5 tem muito mais buracos negros do que o esperado. Cerca de 20% da massa do aglomerado é composta de buracos negros. Mais de 100 deles, cada um com cerca de 20 vezes a massa do nosso Sol. É claro que o Palomar 5 não vai durar para sempre. Em cerca de 1 bilhão de anos, o aglomerado se desfará completamente. Até lá, todas as estrelas terão desaparecido, deixando para trás apenas os buracos negros. Esses buracos negros orbitarão a Via Láctea como um remanescente fantasmagórico do aglomerado que costumava estar lá. Embora esse aglomerado já seja bastante assustador, há algo ainda mais sinistro que você pode ver no espaço: nuvens espessas de gás e poeira chamadas nebulosas. Uma das mais incomuns é provavelmente a NGC 2392, localizada a 5.000 anos-luz de distância da Terra, na constelação de Gêmeos. Ela foi descoberta há mais de 200 anos e se tornou popular devido à sua aparência incomum. É basicamente um disco de material com um anel de objetos em forma de cometa. As caudas desses objetos se afastam da estrela no centro da nebulosa. As bizarras faixas alaranjadas na parte externa da nuvem se estendem por anos-luz em todas as direções. O centro se assemelha a uma bola de barbante, mas na realidade é uma bolha de material soprada no espaço pelo vento de material de alta velocidade produzido pela estrela central. Uau! Um gigante está se escondendo no céu. Kipo é a maior coisa que já encontramos no universo próximo. Há anos ela vem atrapalhando nossa compreensão do universo e acabamos de descobri-la. O Kipo é denso, poderoso e perigoso de ser ignorado. Se não entendermos estruturas como essa, talvez estejamos lendo o universo de forma completamente errada. Então, o que é exatamente? Bem, não é um objeto sólido como um planeta ou uma estrela. E não é uma coisa única, é uma superestrutura. Basicamente uma região inteira do universo. Uma bagunça emaranhada de matéria que se estende por uma enorme quantidade de espaço costurada pela gravidade. O Kipo é formado por uma enorme rede de galáxias, aglomerados de galáxias, grupos gigantes de galáxias, gás e matéria escura. É como uma superestrada, em que os aglomerados de galáxias são as cidades, os filamentos são as estradas e a matéria escura é a infraestrutura invisível que mantém tudo unido. Esse gigante se estende por 1,3 bilhão de anos-luz. Isso significa que, se você viajasse na velocidade da luz, ainda levaria 1 bilhão e 3 milhões de anos para atravessá-lo.
Quipo também tem 200 quatrilhões de massas solares, embora ocupe apenas 13% do universo observável. O nome Quipo vem do sistema Inca de cordas com nós usada para registrar coisas, chamadas quipos. Era como um sistema de escrita. Nesse sistema, cada nó, cor e torção contava uma história, números, impostos, colheitas e assim por diante. Assim, quando os astrônomos viram essa estrutura colossal no espaço, longa, emaranhada e ramificada como cordas espaciais, deram-lhe o nome dessa linguagem de nós. Além disso, a forma do espaço lembrava aos cientistas esses fios. Há um longo filamento central e os menores se ramificam nas laterais. O que é ainda mais fascinante é que Quipo não está sozinho. Quando os cientistas mapearam essa parte do universo, eles encontraram 5 dessas estruturas enormes. Elas também não estão simplesmente paradas ali. Elas se formaram ao longo de bilhões de anos por meio da gravidade, que lentamente uniu a matéria. No total, todos esses gigantes contêm quase metade de todos os aglomerados de galáxias dessa região, 30% de todas as galáxias e 1/4 de toda a matéria do universo observável. A equipe que encontrou Quipo usou um truque inteligente. Procurou por raios X provenientes de aglomerados de galáxias. Esses aglomerados não estão apenas cheios de galáxias, eles também estão cheios de gás superquente. Esse gás é tão quente que brilha na luz de raios X que não podemos ver com nossos olhos, mas telescópios espaciais podem. Se houver muito brilho de raios X, isso significa que há uma enorme quantidade de matéria, galáxias, gás e matéria escura, toda unida pela gravidade. É aí que se encontram as áreas mais densas e populosas do universo. Assim, seguindo o brilho dos raios X, os cientistas puderam desenhar um mapa mostrando onde as maiores estruturas cósmicas, como Quipo, estavam escondidas. Por que tudo isso é importante? Porque essas mega estruturas mexem com tudo. Em primeiro lugar, eles distorcem o fundo cósmico de micro-ondas, a luz antiga que sobrou do Big Bang. Trata-se de um brilho tênue de luz que preenche todo o universo. Depois que o Big Bang aconteceu e nosso mundo foi criado, ele emitiu sua primeira luz e sinais que ainda não se enfraqueceram completamente. A radiação remanescente ainda está chegando até nós, mesmo depois de 13,8 bilhões de anos. Ao estudar essa luz antiga, os cientistas podem aprender como era o universo primitivo. E Quipo estraga tudo para nós. Essas megaestruturas têm tanta gravidade que dobram e distorcem essa luz antiga quando ela passa por elas. Isso é chamado de efeito Sachs-Wolf integrado. Essas deformações adicionam ruído ao sinal original, e agora é mais difícil obtermos uma compreensão adequada e mais clara de como era o universo bebê e como ele se expandiu. Elas também interferem na constante de Hubble. O universo está em constante expansão, e a constante de Hubble nos informa a velocidade com que ele está crescendo. Em outras palavras, a velocidade com que as galáxias estão se afastando umas das outras. Mas as coisas gigantes no espaço, como o Quipo, têm tanta gravidade que puxam as galáxias próximas em sua direção, bagunçando a maneira como essas galáxias se movem. Isso torna mais difícil para os cientistas medir a verdadeira velocidade de expansão do universo. Eles não podem dizer se uma galáxia está se movendo porque o universo está crescendo ou apenas porque está sendo puxada por algo enorme nas proximidades. E por fim, há a lente gravitacional. A luz no espaço viaja constantemente, mas nem sempre segue uma linha reta. Se o espaço for distorcido, por exemplo, pela gravidade, a luz que viaja pelo espaço também será curvada e distorcida. Lente gravitacional é quando a luz de galáxias distantes é curvada porque passa por algo supermaciço, como o Quipo. Essa enorme gravidade puxa a luz da mesma forma que uma bola pesada pode dobrar um lençol. E como a luz nos fornece informações, literalmente nos faz ver a aparência das coisas, essa curvatura distorce a forma como vemos as galáxias. As imagens das galáxias acabam parecendo esticadas, mais brilhantes, ou podemos até encontrar uma galáxia inteira no lugar errado. É como olhar para o nosso universo por meio de uma lente de aumento distorcida. Se não tomarmos cuidado, podemos interpretar mal essas distorções e ter uma ideia errada de como é o nosso mundo. Felizmente, essas misteriosas superestruturas não aparecem do nada. Os astrônomos suspeitavam que algo assim deveria estar por aí. Eles só não tinham certeza. Nosso melhor modelo para o universo é chamado Lambda CDM. Ele diz que o universo começou com o Big Bang, ainda se expandindo, e é feito principalmente de coisas misteriosas, energia escura e matéria escura fria, a parte CDM. Não podemos ver ou tocar essas coisas, mas sabemos que elas existem, porque se não existissem, nosso universo literalmente se desintegraria. Esse modelo corresponde ao que de fato vemos, como a formação de galáxias, como as estrelas se movem e a forma geral do universo.
Portanto, mesmo que algumas peças do quebra-cabeça por si só ainda sejam um mistério, elas correspondem à imagem real. E esse modelo de fato previu coisas como o Kipo. Quando os cientistas executaram simulações usando esse modelo, eles viram estruturas semelhantes se formando, teias cósmicas gigantes de galáxias unidas pela gravidade. O Kipo correspondeu a essas previsões na vida real. Isso também significa que o Lambda CDM está correspondendo à vida real mais uma vez, graças a Deus. Não há grandes surpresas aqui, mas agora que a encontramos de fato, ela é a maior estrutura conhecida no universo observável. Há outro gigante antes de Kipo, a Grande Muralha de Sloan. Essa foi descoberta em 2003 e acreditava-se que era uma das maiores estruturas já encontradas, e ainda é um monstro absoluto. A Grande Muralha de Sloan se estende por mais de 1 bilhão de anos-luz. Ela é chamada de muralha, mas não é uma muralha como as que você encontraria na Terra. É também uma vasta rede cósmica composta de milhares de galáxias e gás, conectadas pela matéria escura. O que torna Kipo e a Grande Muralha de Sloan tão surpreendentes é o fato de parecerem literalmente grandes demais para existir. De acordo com o modelo Lambda CDM, estruturas tão grandes não deveriam ser comuns, especialmente na época em que se formaram. Como esses gigantes se formaram tão rapidamente em um universo que deveria estar crescendo, se expandindo e se suavizando com o tempo? E se continuarmos a encontrar mais deles, isso seria completamente insano. Poderia significar que há algo mais profundo acontecendo na forma como nosso mundo é construído. Tudo isso faz parte de nossa louca jornada copernicana, uma longa série de descobertas em que o universo nos deixa cada vez mais humildes. Toda vez que descobrimos algo assim, percebemos ainda mais que não somos o centro de nada. Primeiro aprendemos que a Terra não era o centro do nosso sistema solar. Depois descobrimos que o sistema solar é apenas uma partícula em uma galáxia. Agora, até mesmo os superaglomerados de galáxias, que acreditávamos serem os maiores, estão sendo diminuídos por estruturas como o Kipo e a Grande Muralha de Sloan. Mas essas estruturas não durarão para sempre. Kipo é temporária. Ao longo de bilhões de anos, a gravidade a destruirá, quebrando-a em pedaços menores. Algumas partes entrarão em colapso em aglomerados mais apertados, outras se afastarão. Atualmente, no entanto, é uma das estruturas mais importantes do universo conhecido. Ela molda a forma como as galáxias se formam. Ela dobra a luz, o que a torna muito importante para nós. Ela literalmente atrapalha nossa compreensão do cosmos. Centenas de milhões de rochas orbitam o Sol no cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter, mas apenas algumas delas chegam relativamente perto da Terra. A NASA classifica os asteroides que orbitam a menos de 48 milhões de quilômetros do nosso planeta como objetos próximos à Terra ou NEOs. E dentro desse grupo, há objetos particularmente preocupantes. Esses são tão grandes e orbitam tão perto do nosso planeta natal que podem se tornar uma ameaça real para o mundo caso ocorra uma colisão direta. No momento, a NASA está observando de perto um asteroide chamado Bennu. Trata-se de um objeto espacial bastante grande, com 490 quilômetros de diâmetro, que pode se chocar com o nosso planeta daqui a 159 anos. De acordo com especialistas, o asteroide, que foi avistado pela primeira vez em 1999, tem grande probabilidade de entrar na órbita do nosso planeta. Se isso acontecer, ele pode colidir com a Terra até o dia 24 de setembro de 2182. Acredita-se que o asteroide Bennu seja mais alto que o Empire State Building. Se ele atingir nosso planeta, a colisão liberará 1.200 megatons de energia. Essa é uma quantidade enorme de energia que nada construído na Terra poderia produzir. Cientistas da NASA acreditam que durante o sobrevoo no século 22, há uma pequena chance de que o asteroide passa por fenda de ressonância gravitacional. Essa é uma região do espaço que pode colocar o viajante espacial em um determinado caminho, o que poderia resultar na colisão do asteroide com a Terra. O Bennu passa pelo nosso planeta a cada 6 anos. Ele já teve 3 encontros próximos com a Terra, em 1999, 2005 e 2011. Hoje em dia, os cientistas estimam que a chance de o asteroide atingir nosso planeta em 2182 é de 1 em 2.700. Isso é mais de 5 vezes a chance de uma pessoa ser atingida por um raio. Mas, embora as chances de o Bennu colidir com a Terra sejam bastante baixas no momento, a rocha espacial ainda foi classificada como um asteroide potencialmente perigoso. Tudo porque ela pode se aproximar da Terra em até 7,5 milhões de quilômetros. Essa é a razão pela qual ele também é classificado como um objeto próximo à Terra.
Bennu é um asteroide rico em carbono que se formou nos primeiros 10 milhões de anos da história do Sistema Solar. E isso é cerca de 4,5 bilhões de anos atrás. Não é de se admirar que esse corpo espacial contenha pistas preciosas sobre a origem e o desenvolvimento dos planetas rochosos do nosso Sistema Solar, que são Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Melhor ainda, ele pode conter moléculas orgânicas semelhantes àquelas que são cruciais para a evolução da vida. Em 2020, a OSIRIS-REx da NASA conseguiu tocar brevemente a superfície do asteroide. Ela coletou algumas amostras e, em seguida, foi propelida da rocha espacial. Para a NASA, essa foi a primeira missão desse tipo. Mas provavelmente não será uma surpresa o fato de o Bennu não ser o único asteroide com o qual devemos nos preocupar. O asteroide 99942 Apophis é outro corpo espacial com o qual devemos ficar atentos. É um objeto próximo à Terra com cerca de 335 metros de diâmetro. Ele foi descoberto em 2004 e, a princípio, foi identificado como um dos asteroides mais perigosos já detectados. O Apophis ganhou notoriedade muito rapidamente. Acreditava-se que ele representava uma séria ameaça à Terra. Os especialistas previram que ele chegaria desconfortavelmente perto do nosso planeta em 2029. Felizmente, após um exame mais cuidadoso do Apophis e da sua órbita, os astrônomos concluíram que não havia risco de o asteroide colidir com o nosso planeta por pelo menos um século. O risco de um impacto em 2029 foi completamente descartado, assim como o possível impacto que poderia ser causado pela aproximação do asteroide em 2036. É interessante notar que até março de 2021 ainda havia uma pequena chance de uma colisão em 2068, mas então o Apophis passou pela Terra e os astrônomos aproveitaram a oportunidade para usar radares potentes para estimar a órbita do asteroide ao redor do Sol com mais precisão. Isso permitiu que descartassem qualquer risco de impacto pelo menos nos próximos 100 anos. Agora, a razão pela qual essas descobertas nos deixam tão preocupados é que mesmo um asteroide relativamente pequeno, do tamanho de uma casa, pode causar estragos ao colidir com o nosso planeta. E se um asteroide tiver mais de 1 quilômetro de diâmetro, os astrônomos o chamam de destruidor de planetas. A energia de impacto liberada por tal asteroide após atingir a Terra pode ser devastadora. É por isso que é crucial saber onde esses asteroides estão e em que direção estão se movendo. O problema é que nossa capacidade de proteger o planeta de impactos de asteroides ainda não é de primeira linha. Se uma catástrofe desse tipo estivesse prestes a ocorrer, precisaríamos de muito tempo para nos preparar, pois uma colisão de asteroide não é brincadeira. Provavelmente o local mais conhecido de impacto de asteroides é a cratera de Chicxulub. Ela é a evidência da terrível colisão que levou à extinção dos dinossauros. Estranhamente, essa cratera não é muito visível, mas algumas outras são. Por exemplo, a cratera de Barringer, no Arizona, também chamada de Cratera do Meteoro. Ela parece bastante assustadora quando se para pensar na colisão que levou ao seu surgimento. De qualquer forma, agora sabemos que as rochas espaciais atingem não apenas a Terra, mas também a Lua, Mercúrio e Marte. Nenhum planeta rochoso do Sistema Solar está a salvo de impactos de asteroides. É por isso que temos todo um empreendimento científico cujo objetivo é encontrar e catalogar a população de asteroides do Sistema Solar. Pode parecer um pouco assustador, mas há cerca de 25 mil asteroides com mais de 140 metros de diâmetro perto da órbita do nosso planeta. Uma rocha espacial dessa proporção é grande o suficiente para varrer uma cidade inteira da face da Terra. Até o momento, menos de 50% desses asteroides foram detectados e rastreados. Há também uma estimativa de 230 mil objetos iguais ou maiores que 49 metros de tamanho. Esses são capazes de destruir uma área urbana concentrada, e ainda assim, menos de 8% deles foram detectados. Há também dezenas de milhões de objetos menores próximos à Terra. Eles têm mais de 10 metros de diâmetro e podem causar danos importantes à superfície. Menos de 1% desses pequenos corpos espaciais foram descobertos até o momento. O fato é que o sistema solar interno é extremamente desafiador para a busca de asteroides. A cada noite, há apenas 2 janelas de 10 minutos em que os astrônomos podem observar a região. Tudo isso porque o brilho do Sol cria uma luz de fundo muito intensa. Além disso, a atmosfera do nosso planeta também distorce e embaça as observações. A detecção de asteroides nessas condições está além da capacidade da maioria dos telescópios. É necessário um instrumento realmente exclusivo para cumprir tal tarefa. E a ferramenta escolhida é a Câmera de Energia Escura, ou DEC, do Observatório Interamericano de Cerro Tololo, no Chile. Esse dispositivo não foi projetado para caçar asteroides.
Os pesquisadores o construíram para procurar outro alvo esquivo, a energia escura, a força misteriosa que impulsiona a expansão do universo. O deck deve observar centenas de milhões de galáxias, e por isso é amplo e profundo. Dessa forma, pode observar as profundezas do universo e capturar um amplo campo de visão, o que o ajuda a registrar os movimentos das galáxias e as condições no início da era do universo. Mas isso também significa que o deck é perfeitamente adequado para detectar asteroides próximos ao Sol. Asteroides internos são raros e imagens profundas são necessárias porque esses asteroides são fracos. Os cientistas precisam ser capazes de combater tanto o céu brilhante do crepúsculo próximo à nossa estrela, quanto o efeito de distorção da atmosfera da Terra, e o deck pode ajudá-los a atingir seu objetivo. A câmera de energia escura foi construída para realizar a pesquisa de energia escura, que foi concluída em 2019. Agora, os astrônomos podem direcionar o poder da câmera para outras tarefas. Eles afirmam que o levantamento do deck é uma das pesquisas mais sensíveis já realizadas para objetos próximos à órbita de Vênus e dentro da órbita do nosso planeta. Isso nos dá uma grande chance de descobrir que tipos de objetos estão à espreita no sistema solar interior. Teoricamente, os seres humanos podem sobreviver a um asteroide que tem o potencial de destruir planetas inteiros. No entanto, não será um passeio no parque. Vamos voltar no tempo para 66 milhões de anos atrás, no final do período Cretáceo, a Terra antes dos humanos, onde os dinossauros estavam prosperando. As plantas e os animais são ricos e diversificados. Você verá um Tiranossauro Rex perseguindo um Tricerátopo ou o enorme Alamossauro, um dos maiores animais que já percorreu o planeta, elevando-se sobre a paisagem. E cuidado com o Anquilossauro, um tanque vivo que balança a cauda como uma bola de demolição contra qualquer ameaça. Quando você está prestes a desfrutar de uma noite tranquila sobre as estrelas, uma nova luz brilhante aparece no céu do hemisfério norte. Uma nova estrela no céu não se destaca a princípio, ela está apenas cintilando como as outras. Mas espere algumas horas e você perceberá que ela está ficando mais brilhante. Verifique novamente na noite seguinte e pronto, ela é a coisa mais brilhante no céu, superando os planetas e até mesmo a Lua. E finalmente ela ofusca horrivelmente o Sol. A estrela era o asteroide Chicxulub, que deixou uma cratera gigantesca, agora chamada de Cratera de Chicxulub, na península de Yucatán, no México. O asteroide entra na atmosfera da Terra a uma velocidade impressionante de 20 km por segundo. Ele atravessa os 96 km da atmosfera em cerca de 3 segundos. Ele cai tão rápido que nem mesmo o ar consegue sair do caminho. O ar é esmagado e aquece a milhares de graus em um piscar de olhos. Antes mesmo de o asteroide tocar o solo, esse ar superaquecido já vaporizou grande parte do mar onde ele está prestes a atingir, próximo à península de Yucatán. Então, em um piscar de olhos, o asteroide se choca contra a Terra, gritando sobre a América Central com um forte estrondo que ecoa por toda parte. Ele não apenas esmaga o solo, ele faz com que o solo e a rocha fluam como líquidos. O asteroide cava um buraco tão profundo e largo que quase alcança as camadas internas da Terra e lança o solo a mais de 32 quilômetros de altura. No exato momento do impacto, o asteroide também transforma sua enorme velocidade e peso em calor em uma fração de segundo. Ele coloca tanta energia na Terra que faz com que as moléculas se movam mais rápido do que a superfície do Sol. Essa energia maciça criou uma bola gigante de plasma, gás super quente e carregado que inclui pedaços de rocha vaporizada. Tudo isso foi disparado a velocidades incríveis. A onda de choque do impacto e o calor transformaram a Terra ao redor do local do acidente em gás instantaneamente. Isso provocou terremotos no mundo todo. E não é só com as rochas voando que você precisa se preocupar. Ao despencarem pelo céu, elas se esfregam no ar, aquecendo tanto que provocam incêndios em todo o mundo. O calor que elas emitem pode ser comparado ao de um forno ligado em sua configuração mais alta. Essa chuva de fogo faz com que a maioria das árvores do mundo seja queimada. O mundo inteiro agora está em chamas. Isso logo muda tudo. Em um piscar de olhos, os dinossauros foram exterminados, abrindo caminho para o surgimento dos mamíferos. E não apenas os dinossauros, 75% das espécies e grandes criaturas desapareceram, deixando para trás apenas alguns pequenos pássaros e criaturas. Então, como você, um ser humano, poderia sobreviver a algo assim? Alguns animais conseguiram sobreviver naquela época. Para fazer o mesmo, precisamos aprender com a resiliência deles. Os únicos pássaros que sobrevivem mesmo nas condições mais difíceis são os que fazem seus ninhos em segurança no chão.
Entre os poucos animais maiores que conseguem evitar a extinção, todos têm maneiras de lidar com o calor. Alguns, como certos pequenos mamíferos, cobras e lagartos, conseguem cavar tocas subterrâneas mais frescas. Outros, como os crocodilos e as tartarugas, simplesmente se escondem na água. Portanto, se você estiver exatamente do outro lado do planeta quando o impacto acontecer e agir super rápido, talvez consiga sobreviver. Neste momento, o impacto está a cerca de 16 km de distância. Mas não subestime seu poder. Assim que ouvir o forte estrondo, vá para o subsolo o mais rápido possível. E tome cuidado, pois você sentirá a terra tremer cerca de 30 minutos depois. Esconda-se em uma caverna profunda, de preferência com uma entrada estreita. Isso o protegeria da queda de detritos e as temperaturas no subsolo seriam estáveis. Além disso, algumas cavernas têm fontes naturais de água, rios ou riachos. Você também deve se preparar para uma dieta não tão boa de insetos, fungos ou pequenos animais que também buscam refúgio no sistema de cavernas. Mas é melhor do que nada. Você também precisa estar extremamente longe de grandes massas de água. Estar perto do oceano pode parecer uma aposta segura durante um impacto maciço de asteroide, porque o mar pode amortecer mudanças extremas de temperatura. Mas os terremotos provocam tsunamis terríveis mesmo em lagos ou fiordes. A queda do asteroide desencadeia não apenas um tsunami, mas vários, e eles são tão altos quanto arranha-céus. Em uma hora, ondas colossais entre 180 e 300 metros de altura atingem a costa do Golfo, afetando lugares como o México e o sul dos Estados Unidos e inundando quilômetros no interior. Essas ondas são tão poderosas que até empurram os rios para trás. Esses tsunamis continuam ao redor dos litorais, atingindo a costa leste dos Estados Unidos e 6 horas depois chegam à Europa, à África e ao Mediterrâneo. 15 horas após o impacto, não há um litoral na Terra que não tenha sentido a fúria de tais ondas. Digamos que você tenha sobrevivido ao impacto inicial em algum lugar subterrâneo profundo, mas seus problemas apenas começaram. O asteroide Chicxulub atinge uma região carregada de enxofre. Isso envia 100 bilhões de toneladas de enxofre e uma enorme quantidade de água para o céu. O vapor de água forma enormes nuvens de tempestade. Elas começam a fazer chover ácido. Em lugares mais frios, enormes tempestades de neve soterram a Terra sob metros de neve todos os dias. O impacto também vaporiza grandes quantidades de petróleo, lançando no ar o equivalente a 150 estádios de futebol. Esse óleo se transforma em uma fuligem espessa e preta na estratosfera. Ele cobre a Terra como tinta preta. E mesmo quando a chuva ácida se acalma, esse carbono permanece acima das nuvens e não é lavado. Essa camada de fuligem bloqueia 90% da luz solar, mergulhando a Terra em uma escuridão fria que dura pelo menos 3 anos. O mundo esfria cerca de 50 graus em média. Agora, quando você finalmente sair de sua caverna profunda, deverá procurar lugares onde não irá congelar. Os únicos locais poupados da geada são as ilhas tropicais como Madagascar, Índia, que era uma ilha naquela época, e Indonésia. Esses lugares têm plantas e animais sobreviventes e continuam a receber água doce, ao contrário da maior parte do mundo. Todo o resto do mundo parece um enorme deserto nuclear. Essas ilhas tropicais são pontos seguros durante um apocalipse de asteroide, mas não pense nelas como um paraíso. Esses lugares ainda recebem apenas cerca de 10% de sua luz solar habitual e quase não chove o suficiente para não se transformarem em desertos. Nesse ambiente frio e sombrio, a maioria das cadeias alimentares se desfaz. Se quiser sobreviver, você precisará levar muita comida extra consigo, pelo menos pelos próximos 6 anos. Algumas coisas têm sorte suficiente para sobreviver. Os fósseis nos dizem que os ecossistemas de água doce se saíram bem, portanto, ficar perto de um rio ou estuário pode ser sua melhor chance de encontrar comida. Você poderá encontrar tartarugas, crocodilos e alguns peixes. Animais como moluscos, caracóis e pequenos crustáceos que vivem nos sedimentos também conseguem se manter. E, embora um pouco mais quente do que todo o resto, esses lugares não são um passeio no parque. Você precisará levar roupas quentes para ter alguma chance de sobreviver. Se juntarmos tudo isso, o melhor local para sobreviver ao asteroide Chicxulub seria a Indonésia. É um país montanhoso e tropical que consiste em várias ilhas. Lá você encontrará temperaturas suportáveis, um pouco de água da chuva e uma caverna profunda para se abrigar. Isso poderia protegê-lo da queda de tectitos, do calor intenso e até mesmo ajudá-lo a encontrar algo para comer nos rios e lagos. Mas se você se deparar com alguma criatura parecida com um musaranho enquanto estiver procurando comida, viajante do tempo, por favor, deixe-a em paz.
Não se sabe ao certo quantos sobreviveram ao impacto do Chicxulub, e comer um deles pode ter efeitos imprevistos no futuro da humanidade. Tipo, não coma seu tataravô, tá legal? Se um asteroide como o Apophis atingir a Terra, seremos destruídos. Terremotos e tsunamis inundarão tudo. O Apophis é um corpo celeste de 1 bilhão de anos que está no Sistema Solar desde o seu início. Você deve estar pensando, qual é a probabilidade de essa pedra espacial gigante colidir com o nosso planeta em 2029? Bem, vamos descobrir, certo? O Apophis é um asteroide grande e ruim descoberto em 2004 pelo Observatório Nacional de Kitt Peak, no Arizona. Desde então, ele tem ostentado orgulhosamente o título de um dos asteroides mais perigosos já localizados. Ele tem cerca de 335 metros de largura. Isso é um pouco maior que o Empire State Building e a Torre Eiffel. Por ser tão assustador, foi batizado de Apophis, como a criatura imortal egípcia que era considerada a portadora da eterna escuridão e destruição para a Terra. Em 2021, os pesquisadores tiveram uma oportunidade única na vida de estudar essa rocha flutuante quando ela passou perto do nosso planeta. Voltaremos a esse assunto em um minuto. Alguns cientistas dizem que há uma chance de 2,7% de Apophis atingir a Terra na sexta-feira, 13 de abril de 2029. O efeito Yarkovsky é o responsável por isso, pois ele pode empurrar levemente essa rocha espacial em direção à Terra. Esse efeito origina-se da emissão desigual de fótons térmicos por um objeto celeste em rotação, resultando em uma força fascinante exercida sobre ele no espaço. Esses fótons emitidos possuem momento e desempenham um papel fundamental na formação da dinâmica do corpo. O asteroide tem dois lados, escuro e claro, assim como a Lua. O lado claro está voltado para o Sol e é mais quente do que o lado escuro. Mas o asteroide também gira, de modo que os lados mudam constantemente de direção e temperatura. Essa mudança pode ser prejudicial porque empurra ligeiramente o Apophis em direção à Terra. Infelizmente, ninguém sabe como o efeito Yarkovsky influenciará a trajetória do asteroide. Por outro lado, na última passagem do asteroide pela Terra, em 2021, os astrônomos usaram o radar para fazer medições precisas de sua trajetória e concluíram com segurança que o Apophis passará ao largo da Terra em 2029 por cerca de 32 mil quilômetros e não nos incomodará novamente por pelo menos 100 anos. De modo geral, a cada 80 mil anos, nosso planeta é atingido por uma estrela cadente que tem dimensões semelhantes às de Apophis. A última vez que fomos atingidos por um meteoro um pouco menor foi em 2013. Uma nova nave espacial desenvolvida pela NASA, chamada OSIRIS-REx, foi lançada em 2016 para coletar amostras de outro corpo celeste, um pouco menos aterrorizante, chamado Bennu. 4 anos depois, ela finalmente chegou ao corpo, coletou algumas amostras, despediu-se rapidamente de Bennu e começou a viajar de volta para a Terra. As amostras foram armazenadas com segurança em uma cápsula lançada em Utah. Até agora, essa foi a amostra mais significativa já retirada de um asteroide. Após a entrega, a espaçonave não perdeu tempo e começou a perseguir o Apophis. Agora, OSIRIS-REx foi renomeada para OSIRIS-APEX e atualmente está brincando de pega-pega com Apophis. Com um pouco de sorte, no dia 2 de abril de 2029, quando o asteroide passar perto da Terra, a espaçonave alcançará o Apophis e pousará nele. Ela permanecerá no Apophis por 18 meses, coletando informações valiosas e tirando milhares de fotos. O asteroide será monitorado com a ajuda de potentes telescópios. Em algum momento, o Apophis se aproximará demais do Sol e então todo o trabalho de monitoramento ficará nas costas da OSIRIS-APEX. Se você mora na Europa, na Ásia Ocidental ou na África, você é um daqueles sortudos que terá uma oportunidade única na vida de ver o Apophis a olho nu. Ele estará visível no céu dessas regiões em 2029, e aqueles que tiverem telescópios poderão avistá-lo mais uma vez em 2036. A OSIRIS-APEX definitivamente terá alguns problemas porque o asteroide tem uma crosta espessa e a espaçonave não conseguirá coletar dados com a mesma facilidade que teve com Bennu. A OSIRIS-APEX tem um propulsor exclusivo que soprará toda a poeira do Apophis durante o pouso. Essa será a oportunidade perfeita para analisar a superfície do asteroide e ver do que ele é feito. A nave passará 1 ano e meio mapeando o asteroide, tentando detectar mudanças em seu formato. Toda essa pesquisa mostrará como o corpo celeste provavelmente se moverá, de modo que possamos elaborar planos melhores para proteger a Terra de tais coisas.
Em 2025, a NASA também lançará a missão Apophis Pathfinder, que será a primeira nave espacial a tocar esse asteroide. Ela aterrissará aproximadamente um ano após o lançamento. Além disso, a NASA propôs o envio de um enxame de pequenas naves ao espaço para ajudar a humanidade a desenvolver táticas de proteção eficazes contra ataques de asteroides. Sabemos que o Apophis se originou no cinturão primário de asteroides entre Marte e Júpiter. Nos últimos milhões de anos, esse corpo celeste mudou sua trajetória devido à considerável influência da gravitação de Júpiter. Agora, parece que ele favorece mais o Sol, o que significa que esse asteroide está muito próximo da Terra. É por isso que ele é classificado como um corpo celeste próximo à Terra. Muitos testes e pesquisas foram realizados para encontrar uma maneira de lidar com os asteroides. Algumas soluções incluem perfurar e detonar o corpo espacial a partir de seu interior, ou testar novas tecnologias, como acoplar foguetes a ele e tentar afastá-lo da Terra. Também podemos atingi-lo com algo que se mova em alta velocidade para fazer com que ele mude seu curso. O Apophis é um asteroide do tipo S, feito de rocha e metais, como ferro e níquel, e tem o formato de um amendoim. Ele pode nos dizer muito sobre o passado e possivelmente sobre o futuro. A coleta de amostras desse objeto espacial poderia revelar como a vida na Terra começou e como plantas surgiram. Existem muitas teorias que sugerem que a água chegou ao nosso planeta em um asteroide ou em um cometa. Asteroides são como cápsulas do tempo de valor inestimável. Ao contrário das rochas da Terra, que passaram por milhares de mudanças, como a erosão, a maioria dos corpos celestes ainda está intacta e é muito mais fácil de estudar. Quando os meteoros caem na Terra, eles ficam cobertos de detritos que são impossíveis de limpar. É por isso que estudar o Apophis enquanto ele ainda está no espaço é tão importante. Além disso, alguns asteroides são feitos de metais preciosos, como a platina. No momento, temos uma alta demanda por metais que usamos na produção, e a mineração na Terra é bastante complicada. Apenas um grande meteoro pode conter ferro, níquel, ouro e platina, que poderiam durar milhões de anos. Se Apophis tiver essa quantidade de metais, vamos querer quebrá-lo e trazer isso de volta à Terra. Uma rocha espacial pode valer $4 trilhões, tornando a mineração espacial altamente lucrativa. Ainda assim, nos custaria mais trazê-lo de volta à Terra do que escavar esses materiais aqui. Com o avanço da tecnologia e o desenvolvimento de novos tipos de foguetes, isso pode se tornar possível em algum momento. Portanto, mesmo que estejamos a salvo do Apophis pelos próximos 100 anos, você provavelmente ainda quer ver o que aconteceria se algo parecido ocorresse. Vamos lá, com certeza você quer. Bem, primeiro deixe-me dizer que você ouvirá o som da colisão e saberá o que aconteceu, mesmo que esteja a quilômetros de distância. Você deve sair de sua casa ou apartamento imediatamente. Logo após o impacto, ocorrerão terremotos enormes e muitos edifícios altos cairão. Portanto, ficar longe das cidades pode ser a melhor opção se você tiver escolha. Mas não fuja de carro, haverá enormes engarrafamentos e todos entrarão em pânico. Ir a pé ou de bicicleta é sua melhor opção nesse cenário. Um meio de transporte privilegiado será o avião. Portanto, se você sempre quis tirar a licença de piloto, agora tem uma boa desculpa. Se tiver tempo, leve lanches e água e um par extra de meias. É bom morar perto do oceano ou do mar, mas nesse cenário, esse é o pior lugar para se estar, porque ondas gigantes de tsunami atingirão as costas após o impacto. Se você mora longe da área afetada, o tsunami pode levar 30 horas para chegar. Você terá um pouco de tempo para se preparar.